E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz. E eu sou a Isa do Fortuna Sim. No vídeo de hoje a gente vai falar como que você pode montar a sua carteira de investimentos em renda fixa do zero. Então você que está começando a investir agora e não sabe exatamente por onde começar, quais investimentos se adequam mais para os seus objetivos, assiste esse vídeo até o final que eu acho que vai te ajudar muito. O Luiz já gravou um outro vídeo aqui no canal explicando como é que é a carteira de investimentos em renda fixa dele. Eu vou deixar linkado aqui nos cards para quem tiver interesse em saber como é que ele faz para investir. Mas nesse vídeo a gente resolveu dar duas opções de carteira de investimentos diferentes para quem está na fase de acúmulo de patrimônio, ou seja, para quem está começando a investir, mas quer juntar bastante dinheiro para em alguns anos atingir a independência financeira. Então, a ideia, o foco dessa carteira é você fazer um investimento que faça sentido para os seus objetivos, que esteja alinhado com as suas metas, com o seu perfil de risco, mas que você também foque em ter rendimentos mais para o longo prazo. Beleza, vamos começar, mas o começo já, renda fixa, a gente sabe que tem muitos produtos de renda fixa, tem muitas opções, tem CDB, LCI, LCA, LC, debênture, tesouro, enfim, tem trocentas opções para você investir em renda fixa. E a ideia aqui não é confundir você ainda mais, é oferecer uma versão simplificada, mas que seja efetiva, que seja eficiente para o acúmulo de patrimônio. Então, para essas duas carteiras que a gente vai estar falando nesse vídeo, nós vamos utilizar basicamente produtos do Tesouro Direto. A primeira coisa que você tem que fazer, independente de qual carteira você tiver, é começar com a sua reserva de emergência. E se você está se perguntando, mas por que eu preciso de uma reserva de emergência? A gente já tem um outro vídeo aqui no canal explicando tudo sobre reserva de emergência, por que é tão importante você começar por ela e quais tipos de investimento que são mais adequados para esse objetivo. É fundamental que você tenha a reserva de emergência antes de começar a montar qualquer carteira. E para a reserva de emergência, o normal é que você acumule de 6 a 12 meses dos seus gastos mensais em um produto de alta liquidez, como poupança ou Tesouro Selic. Tá? Essas são as opções, uma vez que a gente não está considerando aqui CDBs. Você pode deixar metade na poupança e metade no Tesouro Selic, ou se você quiser, você pode colocar tudo na poupança ou tudo no Tesouro Selic. Lembrando que a poupança rende menos, então se você acha importante já escolher um investimento que seja melhor, minha recomendação é começar pelo Tesouro Selic. Mas a ideia aqui é ter liquidez, Então, assim, é importante que você tenha pelo menos um pouco na poupança para que você tenha liquidez nos finais de semana, em dias que não são dias bancários, enfim, para que você tenha liquidez mesmo para fazer essas movimentações financeiras. A sua reserva de emergência, como ela é poupança ou Selic, ela segue, em maior ou menor grau, a taxa Selic. Então, a sua reserva de emergência ela vai entrar na parcela que é atrelada à taxa básica de juros. A gente já vai explicar melhor que parcela que é essa. Mas a renda fixa, eu gosto de dividir ela em 3 opções, que são as opções que o Tesouro Direto te oferece. Atrelado à taxa básica de juros, que são os títulos do Tesouro Selic. Pré-fixado, são os títulos do Tesouro pré-fixado, e Tesouro IPCA+, são os títulos atrelados à inflação. Um tempo atrás era relativamente comum, você encontrar em negociação no Tesouro o Tesouro IGPM, que é um outro indicador de inflação. Mas hoje em dia o Tesouro IPCA é o principal que sempre aparece no site do Tesouro. Então, como a gente tem três tipos diferentes de renda fixa, é importante que você tenha um pouquinho de cada. No caso do Tesouro pré-fixado, como os títulos pré-fixados eles tendem a ter um risco um pouquinho maior do que os demais, a gente vai deixar esse título para a carteira que não é super, hiper, mega conservadora. A ideia, basicamente, de dividir a sua carteira em 3 grandes grupos seria ter uma carteira boa de renda fixa em qualquer cenário. Esse tipo de abordagem, ele não vai ser bom só agora que a taxa Selic está na mínima histórica, ele não vai ser só bom quando a taxa Selic estiver nas alturas. É tipo um cenário que vai ser bom sempre, porque a gente tenta equilibrar a sua carteira de uma maneira que em qualquer cenário você vai ter algum investimento que vai estar pagando mais e algum que vai estar pagando menos consequentemente. Mas na média, ao longo dos anos, você sempre vai ter um investimento bom.
Uma parte desse investimento vai estar atrelado ao Tesouro Selic, que seria basicamente a taxa básica de juros. O segundo tipo de investimento vai ser atrelado à inflação, né, que é o índice IPCA, que basicamente quer dizer quanto que os preços variam ao longo dos anos. Então, se a inflação sobe muito, esse investimento também vai ter uma rentabilidade maior, né, nominal. E se a inflação diminui, você ainda vai ter uma rentabilidade acima da inflação. Então, isso também é muito importante. Entra mais ou menos que entre um e outro, assim, porque no cenário em que a taxa de juros está baixa, mas a inflação também está baixa, você consegue garantir uma taxa de rentabilidade melhor do que no Tesouro Selic, por exemplo. Então, hoje, né, o Tesouro Selic está em 6,5% ao ano, e um tesouro pré-fixado por um prazo de mais ou menos 7 a 8 anos, eu acho, está pagando na faixa de 8,5% ao ano. Então, já é um valor muito melhor do que a Selic. E se você, por exemplo, investir nesse título e daqui a algum tempo a taxa de juros aumentar e a inflação aumentar, pode ser que o seu investimento pague menos do que a taxa Selic, mas vai ser só uma parcela do seu patrimônio, sabe? Então, a ideia dessa carteira é você conseguir aproveitar todos os cenários possíveis, né? Isso, a gente reitera bastante aqui que é muito importante você diversificar os seus investimentos. E isso vale também para os investimentos em renda fixa. Eu acho que esse é um conceito que acaba parecendo mais importante para quem investe em renda variável, mas é tão importante quanto para quem investe em renda fixa. E justamente, a gente não está falando de CDB aqui, porque para você investir num CDB, você precisa fazer minimamente uma análise do banco que você está investindo. E daí isso já requer um pouco mais de know-how, um pouco mais de experiência para você olhar, saber quais indicadores avaliar e tal. Para você não cair na cilada de comprar um CDB de um banco falido, ferrado, e daí você ter dor de cabeça dali alguns meses ou alguns anos. A gente já gravou um outro vídeo explicando exatamente quais indicadores, como é que a gente faz essa análise, como é que a gente faz essa seleção. Então eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo se você tiver mais interesse em saber como fazer essa análise. Essa carteira que a gente propõe aqui hoje é a carteira sem dor de cabeça. Então, assim, você vai evitar transtornos, vai evitar ter qualquer problema se você investir no Tesouro, porque o Tesouro é o que tem de mais seguro no Brasil. Tá, e finalmente, o que é a carteira? Me conta. Então, para as pessoas que são hiper ultra conservadoras, a gente vai dividir a carteira entre títulos atrelados à taxa básica de juros e títulos atrelados à inflação. Tá? Então, se você, a partir do momento que você terminou de montar a sua reserva de emergência, esse valor ele vai corresponder à parcela referente à taxa básica de juros, parcela referente a Selic e poupança. Certo? Certo? E a partir daí, a sua carteira, você vai objetivar, você vai tentar fazer com que ela seja dividida 50-50. Então, 50% em títulos atrelados à taxa básica de juros e 50% em títulos atrelados à inflação. Na prática, como é que você vai fazer isso? Beleza, você terminou de montar a sua reserva de emergência, você colocou metade na poupança, metade no Tesouro Selic. Digamos que a sua reserva de emergência seja de R$10.000. O próximo investimento que você for fazer, uma vez que a sua reserva já está completa, vai ser em Tesouro IPCA, nesse caso. E você tem várias opções para investir em Tesouro IPCA. Você tem opção de curto, médio e longo prazo. O que você pode fazer, o que eu sugiro a você que você faça, é que você diversifique também ao longo do tempo. Então você pode, por exemplo, no primeiro mês investir no Tesouro IPCA 2024, no segundo mês investir no Tesouro IPCA 2035, no terceiro mês investir no Tesouro IPCA 2045. E revezando também nos prazos, nos vencimentos. O pilar fundamental dessa nossa carteira é que você faça aportes mensais. De nada adianta você montar a sua reserva de emergência, colocar, sei lá, 50 mil no Tesouro IPCA 2024 e esquecer que a sua carteira existe. É fundamental que você, todo mês, você se esforce ao máximo para fazer pelo menos um aporte novo na sua carteira. Porque dessa forma, né, você consegue também diversificar as taxas que você encontra. Como eu falei, né, o Tesouro IPCA, você tem uma parcela que é atrelada ao IPCA, que daí varia dependendo dos meses ou dos anos, e você tem uma parcela desse título que rende uma taxa pré-fixada. E essa taxa, ela sempre varia. Então, se você aplicar hoje, se você aplicar daqui 2 meses, essa taxa vai ser diferente. Então, a ideia é que você aplique sempre
e que essa taxa pré-fixada na média seja um valor bom. Mesmo se acontecer alguma notícia que daí influenciou o preço dos títulos, você meio que elimina essa variável se você mantém essa consistência de sempre fazer investimentos mensais. Isso, porque quando os cenários vão mudando, você vai também comprando títulos nos novos cenários, então você vai estar preparado em qualquer situação. E uma coisa que a gente não falou aqui ainda, mas que é importante falar, é que eu, particularmente, e acho que você também, tem preferência para títulos que não tenham pagamento de juros semestrais, porque os títulos com pagamento de juros semestrais, eles acabam sendo menos rentáveis em função do pagamento de imposto de renda, porque com os títulos que têm juros semestrais, você paga o seu imposto de renda a cada semestre. Então, a cada 6 meses você paga um pouquinho de imposto de renda e isso acaba, né, consequentemente, diminuindo a rentabilidade dos seus investimentos. Porque aí você não deixa o seu dinheiro trabalhando para você, sabe? Você deixa ele trabalhando, né, mas você pega um pouco. Aí quando ele tá começando a render um pouquinho mais, você vai lá e pega. Então, a ideia, né, como eu falei no começo do vídeo, para quem quer acumular patrimônio, não precisa investir em títulos que paguem juros semestral. Se você já está na fase de aproveitar o seu patrimônio, daí sim, daí você foca nesses títulos. Mas para quem quer acumular patrimônio, nem precisa investir nisso, que não vale muito a pena. Essa pessoa imaginária que tem 10 mil reais de reserva de emergência, vamos imaginar agora que ela tem uma carteira com 50 mil reais. Então essa carteira dela vai estar dividida em 25 mil em títulos atrelados à inflação, ou seja, Tesouro IPCA+, sem pagamento de juros semestrais, não tem juros semestrais, e esse Tesouro IPCA+, ele vai estar dividido entre prazos diferentes. E os outros 25 mil, né, ela vai ter 10 mil para reserva de emergência, esses 10 mil são sagrados, ela não vai mexer nisso por nada, e ela vai ter 15 mil em Tesouro Selic nesse caso. Então, se você estiver querendo investir para algum objetivo de curto prazo, se você quer fazer uma viagem daqui a um ano, vai guardando esse dinheiro no Tesouro Selic, porque daí você consegue sacar esse dinheiro quando você precisar, sabe? Porque tem liquidez diária. Então, isso também é outra coisa que você precisa ficar esperto, porque não adianta nada você ter dinheiro e investir num investimento que não tem liquidez, e aí quando você precisar desse dinheiro, pode ser que você acabe tendo uma rentabilidade pior do que você contratou. Então, também não é o ideal. E assim, a gente sabe, eu sei que vai ter gente que vai querer investir em CDB, eu sei que tem gente que vai insistir nisso, que as taxas são melhores e tal, mas, cara, não faz cagada com o seu dinheiro, tipo, não tenha dor de cabeça. Assim, se você está começando agora, começa pelo Tesouro, que é o feijão com arroz, assim, é o básico, sabe? O CDB deixa para depois que você aprender a olhar o banco data lá, que você se sentir mais confortável, se você quiser também, porque você não precisa investir em renda fixa privada. Você pode investir só em título público que está de excelente tamanho. Essa carteira é a carteira do não inventa moda. Então, assim, para você que está começando, essa carteira aqui é tranquila, assim, não tem estresse, tá? É o mínimo de estresse que você vai ter na sua vida como investidor. A segunda opção de carteira de renda fixa para quem se sente um pouquinho mais arrojado, digamos assim, para quem se sente um pouquinho mais confortável em diversificar mais na renda fixa, a nossa sugestão é que você divida em 3. Então, que você coloque 1/3 em investimento de Tesouro Selic, 1/3 da sua carteira em investimentos Tesouro IPCA e 1/3 da sua carteira em Tesouro pré-fixado. Então, a reserva de emergência, como o Luiz já falou, entra na parte de Tesouro Selic, então nesse dinheiro você já nem conta com ele, e daí, sei lá, digamos que você tenha 30 mil reais, e você tem a sua reserva lá de 10 mil fica na Selic, você não vai poder mexer nesse dinheiro, 10 mil você pode colocar em Tesouro IPCA e 10 mil em Tesouro pré-fixado. E aí, conforme você for investindo todo mês, né, tipo, todo mês eu tenho 500 reais para investir. Você pode colocar tanto, dividir, né, colocar 1/3 em cada um deles, ou fazer como você achar melhor, colocar em um mês, colocar só Tesouro Selic, no outro mês colocar só Tesouro IPCA e em outro mês só Tesouro pré-fixado. Mas você tem que sempre lembrar que esse investimento em Tesouro IPCA e Tesouro pré-fixado, você só vai ter essa rentabilidade que foi contratada lá no final. Então, se você está querendo investir para algum outro objetivo que vai acontecer antes da data de vencimento, aí você tem que fazer algumas pequenas adaptações na sua carteira e colocar esse dinheiro só em Tesouro Selic,
Porque você não pode investir lá para o longo prazo e contar com esse dinheiro agora, porque esse dinheiro só vai estar disponível com essa taxa que você contratou na data de vencimento. Então, isso aí é como se fosse uma linha geral do que você pode fazer com o seu dinheiro, se fizer sentido para você, sabe? Não é uma regra que você tem que seguir à risca, mas é como se fosse uma direção para você saber da onde começar. É como eu faria a minha carteira se fosse hoje. Basicamente, a minha carteira é isso, né? Metade títulos atrelados à inflação e metade títulos atrelados à taxa básica de juros. É isso. E alguns pré-fixados que eu também tenho. Então, Eu, pelo menos, né, tenho em carteira alguns CDBs, não são muitos, mas eu acho que Tesouro Direto já cumpre muito bem o papel, né? Para quem estava na poupança até agora, tipo, já é um salto muito, muito grande. Mas assim, a mensagem que eu queria deixar no final desse vídeo é que existe sim investimentos melhores que a poupança, eles são acessíveis, os títulos têm um valor inicial bem baixo, então a partir de R$ 100 você já consegue investir em Tesouro Selic, e se não me engano, a partir de uns R$ 40, R$ 50 você também já consegue investir em Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA, então não tem desculpa, sabe? Dá para começar com um pouco que você tem. E a segunda mensagem que eu queria deixar é que esses valores que a gente usou, né, nesse vídeo como exemplo, eles são pensando que você tem uma carteira só de renda fixa, mas essa também não é a ideia, né? A ideia é que mais para frente você consiga montar uma carteira de renda fixa e uma carteira de renda variável. Por quê? Porque dessa forma você também vai conseguir diversificar melhor os seus investimentos, tentando encontrar uma relação de risco-retorno melhor. Então, aumentar a sua rentabilidade e reduzir o seu risco. Por quê? Porque você vai estar diversificando em mais produtos. mas se você montar a sua carteira de renda fixa, já está muito, muito bom. Já vai estar melhor do que 99% das pessoas que investem por aí, né? E eu queria deixar um recado que é só um complemento do que a Isa falou. Que assim, o que eu vejo é que muitas pessoas só têm planos de curto prazo. Então elas querem juntar um dinheiro para comprar alguma coisa, depois que elas compram essa alguma coisa, elas querem juntar um dinheiro para comprar outra coisa, e no final elas acabam não tendo dinheiro para o longo prazo, dinheiro para investir para o longo prazo. Por isso que eu acho que é importante, né, eu acho que você concorda comigo, ter uma carteira de investimentos que cubra também o longo prazo. Porque senão você acaba só investindo em Tesouro Selic e daí você, claro, né, daí a sua carteira está desequilibrada, está desbalanceada. O que a gente está propondo aqui é um terço em cada um, ou metade Selic e metade IPCA. Se você tem 100% em Selic, você vai deixar de investir, né, os 50% em IPCA ou em pré-fixado. Então, assim, para o longo prazo, é importante que você tenha um pouquinho de cada, e é importante que você se preocupe com o longo prazo. Porque tudo bem, você quer comprar uma coisa daqui a um tempo, tal, então você coloca um pouco a mais no Tesouro Selic. Mas o que não pode acontecer, que eu vejo acontecendo, é as pessoas terem planos de compra atrás de planos de compra, sem ter um plano para o longo prazo. Sem ter um plano para independência financeira ou para aposentadoria, né? Isso, na minha opinião, esse é tipo um dos principais objetivos da carteira de investimento. Por quê? Porque quanto mais tempo você deixa, maior é o efeito dos juros compostos. Então, se você coloca um pouquinho, rende lá um tanto e você já consome aquele dinheiro, tipo, você sempre vai estar na estaca zero, porque você começa, daí rende um pouquinho, aí você gasta. Aí você começa, rende um pouquinho e você gasta. Ao passo que se você colocasse um pouquinho todos os meses e fosse usando, né, de uma maneira inteligente e tivesse também investimento de longo prazo, a ideia é que cada vez mais o seu investimento fosse crescer, crescer, crescer. E aí, num mundo ideal, você consegue atingir a independência financeira o mais rápido possível. E aí você consegue tirar uma rentabilidade já descontada da inflação dos seus investimentos para fazer o que você quiser. E outra coisa muito importante também de falar nesse vídeo é que é importante que você entenda melhor e estude e leia sobre o que você está investindo. Então, se você está começando a investir em renda fixa, tenta entender melhor o que é o Tesouro IPCA, tenta entender melhor como é que funciona se você quiser vender antes, tenta entender um pouco mais a fundo esses conceitos, sabe? E quando você sentir necessidade, se interessar pelo assunto e ver que realmente você quer aprender a investir melhor, aí sim você pode começar a diversificar na renda variável. Mas é importante que você saiba o que você está fazendo, sabe, no começo, porque senão você acaba dando um passo maior que a perna e aí acaba desistindo. Então não é essa a ideia. A ideia é que você consiga montar uma carteira de renda fixa para quem está começando
e que naturalmente, tipo, você perceba que na renda variável existem oportunidades muito boas e que também é importante ter uma estratégia de locação que faça sentido para que você fique mais tranquilo. Eu comecei pela renda fixa, eu montei minha carteira de renda fixa bem aos poucos, eu demorei bastante, né, porque eu também não tinha muito dinheiro. E aí, conforme eu fui conseguindo acumular mais dinheiro, eu fui percebendo que eu podia, sim, complementar a minha carteira de renda fixa e começar a colocar mais coisas de renda variável, né? Então, montar uma carteira de investimentos completa. E hoje eu consigo, sim, dizer que eu tenho uma carteira de renda fixa e uma carteira de renda variável e que eu estou muito satisfeita com o retorno que esse investimento me dá. Uma coisa que é muito comum, tem um pouco a ver com isso que você está falando, é tipo, as pessoas irem atrás do que é o melhor investimento da renda fixa, o melhor título do tesouro. E daí a pessoa fica sempre correndo atrás do próprio rabo, porque na hora que o melhor investimento é o tesouro IPCA, logo em seguida deixa de ser. Aí passa a ser o tesouro Selic. Daí a pessoa, daí agora eu vou correr atrás, vou comprar tesouro Selic. Daí deixa de ser o tesouro Selic. A pessoa vende, faz a cagada, né? Vende e compra daí tesouro Selic. Enfim, não tem melhor. Eu não sou adivinho, você não é adivinho, não tem como saber o que vai acontecer com a economia amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Então, o que você pode fazer para se proteger e para tirar proveito do máximo de situações possível é diversificar, né? Diversificar entre essas 3 classes de investimentos que a gente falou aqui. E aí você garante que você sempre vai ter algum deles que vai estar muito bom e que o outro vai estar, tipo, bom na maior parte do tempo, né? Então, não tem muito erro. Eu falei disso porque na renda variável tem muito isso, né? O melhor! Aí você vende, paga imposto, tipo, não, a ideia é que você vá fazendo pequenos aportes todos os meses e se tiver mês que não der, também tudo bem, sabe? Mas você tenha uma estratégia sólida, que você tenha um plano, que você sabe para onde que você tá indo e que se você seguir direitinho isso, tipo, as chances de dar errado são muito menores do que se você simplesmente deixar esse dinheiro na poupança ou se você tiver só um título do Tesouro Selic, tipo, com certeza você ter um plano que faz sentido, que tem uns conceitos por trás, vai ser melhor no longo prazo. E uma vantagem legal também de você ter uma carteira em que você investe em Selic e em IPCA, ou Selic, IPCA e pré, é que você não percebe isso diretamente, mas com o passar do tempo, a sua parcela em Tesouro Selic ela vai aumentando também. Então, se você tem um plano de compra, se você quer adquirir um imóvel, você acaba também colocando dinheiro nesse fundo. Você, ao invés de você dedicar 100% das suas reservas para comprar um imóvel, você vai aumentando de uma maneira também diversificada. Então, digamos, você vai chegar num ponto que você vai ter 100 mil em Selic, 100 mil em pré-fixado, 100 mil em Tesouro IPCA. E aí, se você quiser comprar um imóvel, dar uma entrada num imóvel, você pode utilizar a parcela da Selic para isso, porque você tem liquidez. E só não vai gastar todo o seu dinheiro de Tesouro Selic e ficar sem reserva de emergência, tá? Não adianta nada ter 200 mil investidos se você não tem como acessar esse dinheiro se acontecer alguma emergência. Exatamente. Reserva de emergência é o passo zero. Se você não tem reserva, comece por aí e depois vai tentando colocar as dicas que a gente deu aqui em prática, que eu tenho certeza que o seu eu do futuro vai te agradecer. Bom, então era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar responder todas elas. E nos acompanhe também pelas redes sociais, que sempre tem conteúdo novo por lá. No blog tem sempre posts super legais e mais completos sobre esses assuntos que a gente explica aqui, com simulações, tudo bem explicadinho, então dá uma olhada lá também se você tiver interesse. Quinta-feira sempre sai vídeo novo, então aproveita para se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. A gente se vê no próximo. Tchau! Tchau, tchau.